Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Nossa Rádio. Lembrando que estamos juntinhos com vocês todas as quintas-feiras, a partir das 20h15. E nossa programação, você tem acesso a todas as plataformas digitais através do @Nossa Rádio Brasil. E nós estamos sempre trazendo temas relevantes e de importância para as nossas vidas. E hoje o tema é muito sério. Nós temos a honra de receber uma convidada muito especial. Teremos conosco hoje em nossa programação a Andréa Loureiro. Ela é psicóloga, tem uma vasta experiência. Eu acho que em Arapongas e na nossa região todos conhecem a Andréa. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia. E o nosso tema hoje é nada mais, nada menos do que prevenção ao suicídio. Um tema um pouquinho polêmico, às vezes existem algumas barreiras, alguns tabus para falar sobre isso, mas sabemos e reconhecemos a necessidade de falarmos de um assunto tão importante como esse. Por isso, eu já quero dar as boas-vindas aqui à nossa convidada especial. Andréa, não existem palavras para agradecê-la. Nós sabemos que o seu tempo é super corrido. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo, não apenas para a nossa programação, mas principalmente para o nosso público que vai estar acompanhando. A gente sabe que esse tema é muito sério e é muito importante, e a sua presença aqui é muito especial para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ângela, e sempre eu uso a oportunidade para poder falar um pouco da psicologia e realmente contribuir um pouco com esse conhecimento para que as pessoas consigam viver um pouco melhor, né? Verdade, Andréa. Quando nós falamos a palavra suicídio, existe sempre um tabu em cima dela, né? Um medo, até mesmo as pessoas que de alguma forma já tiveram contato com isso, os familiares e amigos de pessoas que acabaram cometendo suicídio, às vezes até procuram não falar sobre isso, porque existe um certo tabu, né? Mas o que a psicologia fala sobre suicídio? Tem como resumir o que é o suicídio? Tem sim, Ângela. E o suicídio, a gente se resume muito rapidamente. O suicídio é uma tentativa da pessoa de eliminar uma grande dor. Ela não está querendo eliminar a própria vida ou a vida em si. Ela está querendo eliminar uma grande dor, que já foi feito tudo, menos o resultado foi alcançado. Então, o suicídio está relacionado a isso. E, doutora, até para que todos nós possamos prestar atenção e estar atentos com isso, existem alguns fatores de risco que são maiores e que podem ser observados para aquelas pessoas que estão ao redor, né, talvez dessa pessoa que tenha essa dor, que esteja passando por isso, ou até mesmo por pessoas que estão mais distantes de nós. Às vezes, algo que a pessoa escreve numa rede social, eu não sei, mas assim, o que a doutora pode falar para nós em relação aos fatores de risco? Na verdade, é assim, as pessoas elas demonstram alguns sinais, tá? Então, assim, o primeiro sinal é o processo depressivo. Porém, nós temos uma confusão na leitura do processo depressivo. Por muitos anos, nós, psicólogos, dizíamos que a depressão estava relacionada a choro, a tristeza profunda, a isolamento social. Isso também acontece. Mas hoje em dia, a depressão ela tem sido um pouco diferente. As pessoas até elas se relacionam, elas trabalham, porém ela tem um olhar entristecido. A gente precisa exercitar a percepção do olho, né? A palavra de Deus mesmo diz, né, que os olhos são a janela da alma. Então, a psicologia também usa isso. Tá? Então, o comportamento da pessoa, ela é sorridente, ela está no churrasco, ela está com os amigos, ela atende a família, ela trabalha muito bem, mas, eventualmente, um dia ou outro, ela faz uma reclusão estranha. Ela está no ambiente, mas ela não participa como sempre. Né? Ou ela começa a mudar o comportamento diante do uso de drogas, que também pode levar a pessoa ao suicídio. Ou em casos mais graves ainda, as doenças psicopatológicas, que são as esquizofrenias, que normalmente podem levar a pessoa a um ato suicida. E, doutora,
você falou a respeito da depressão. A depressão, ela é considerada uma doença mental ou uma doença física? Eu sempre tive um pouco de dúvida em relação a isso, embora, é lógico, sabemos que é uma doença, mas ela é mais relacionada com a mente ou com o corpo, assim, no geral? Na verdade, é as duas coisas. Porque, assim, nós podemos ter um evento que leva ao processo depressivo, um acidente, a perda de um grande emprego, a morte, a perda de alguém querido, alguma situação que te leva a essa percepção da tristeza. Mas essa tristeza, o evento aconteceu, promoveu a tristeza, e isso faz uma disfunção na produção neuroquímica. E o inverso também é correto. A pessoa tem dificuldades nos processos de conexões neuronais, então produz substâncias de forma deficiente, e isso provoca para a pessoa o quadro depressivo, que normalmente a gente está ouvindo falar muito e tal, é uma diminuição do processo de serotonina, né? Que não é produzida em 100% no nosso cérebro. Isso é muito importante. A serotonina, 90% da produção da nossa serotonina é lá no nosso intestino, por isso que a gente precisa cuidar bem dele, né? Para a gente poder produzir essa vontade de viver, porque a serotonina está relacionada a isso. E os depressivos, é muito comum também a pessoa depressiva sentir um pouco mais de tristeza, de acolhimento social, nessa exclusão da vida, principalmente das 4 horas em diante. Sabe aquele momento que não é dia, não é noite, não é aquele final de tarde? Aquela indefinição da luz, aquilo faz com que a gente se sinta mais fechada. Por quê? Porque a gente tem um pico da produção de serotonina, porque ela está relacionada à nossa produção de substâncias para conciliar o sono. Então, se eu tenho uma redução de serotonina, normalmente, todo mundo tem isso, ela tem um pico e depois ela uma queda, para que a gente possa conciliar sono, dormir, relaxar e tal. Se eu tenho essa disfunção um pouco mais intensificada, eu posso ter um quadro depressivo. E aí é neuroquímico. Né? Então, as duas coisas. O fator que me leva a uma tristeza, um susto, um impacto emocional, um trauma, pode me levar à depressão. E aí, por conta disso, eu passo a produzir erroneamente as substâncias neuroquímicas. E o inverso, neuroquímico, já tem uma deficiência de produção, e aí eu me torno uma pessoa com comportamento depressivo. E, Andréa, a depressão, ela é 100% de causa do suicídio ou não? Não, não. Ela é uma das causas e, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a primeira causa. Tá? Mas não significa que todos os suicidas estavam com um quadro depressivo. Não, ela simplesmente pode se deparar com uma situação muito difícil, né? Às vezes acontece, grandes empresários que perdem tudo e aí não sabem lidar, de repente estão recebendo cobranças, sempre foi uma pessoa que honrava com os seus dividendos, e aí, por conta disso, não aguenta aquela pressão e chega ao suicídio. Por quê? Porque ele quer acabar com a dor. E que dor que é essa? É a dor emocional. Mas a dor emocional também dói no corpo. A dor emocional também dói na sua consciência. A dor emocional também faz você pensar muitas coisas, faz você questionar muitas coisas. E nem sempre esses questionamentos eles estão relacionados com respostas efetivas. E aí a falta de resposta faz com que você se encontre num abismo. A percepção do suicida é a situação de um abismo. Eu estou na beira de um abismo e tem um leão feroz querendo me devorar. Eu tenho duas opções: eu salto ou eu espero o leão me devorar, né? E essa confusão, esse conflito que é gerado, promove a ação do suicídio, né? Mas as pessoas que se suicidam, elas não querem se suicidar. Andréa, e geralmente a gente vê as pessoas dando alguns sinais. Mas em casos como esses que você citou, o caso talvez de uma dívida ou até de um rompimento de uma relação amorosa, é mais rápido, dá-se a impressão de que é mais difícil de evitar ou não, também teria como ter sido evitado se alguém tivesse observado os sinais? O suicídio sempre dá para evitar.
O que tem acontecido e tem aumentado muito o índice de suicídio? A nossa vida hoje, você começou falando e me apresentando, dizendo que é corrida a vida. E não é só a minha, é de todo mundo. Né? E nós não estamos mais prestando atenção no outro. Mesmo seu cônjuge, mesmo seu filho, a mãe prestar atenção no próprio filho. Né? A gente não tem mais hábitos de olhar para o outro. A gente até vive com os outros, mas a gente não olha com esse olhar mais crítico de saber, aquela pessoa está bem? Né? Esses sinais, eles existem. A gente é que não está dando conta de observar, de perceber. Tá? Então, no caso assim, de uma perda amorosa ou de uma situação financeira, é óbvio que aquela pessoa pode passar por uma situação constrangedora, difícil. Então, as pessoas ao redor precisam estar dando aquele suporte. Né? E já aconteceu assim situações que eu posso relatar da pessoa chegar para mim e falar: olha, você foi a única pessoa que percebeu que eu não estou bem. Né? Eu não era paciente, era uma situação que eu estava vivenciando e todo mundo só me critica. Como que eu perdi tudo? Como é que eu permiti perder tudo isso e tal? Mas você está me dando crédito. Você está dizendo para mim que eu ainda posso. Né? Então, se não tivesse esse alguém, que nesse caso era eu, mas nas outras situações pode ser qualquer outra pessoa. Se não existe essa pessoa para dizer, olha, você perdeu o amor da sua vida, perdeu a sua empresa, perdeu os seus bens, mas eu acredito em você, tem coisas boas ainda em você, a pessoa não dá conta, porque ela se vê só. Né? Exatamente. E, André, então, nesse caso, é claro, você é uma profissional, tem todo o gabarito e toda a experiência para falar e para ter esse feeling de enxergar né, isso nas pessoas que talvez nós, que não temos esse estudo, essa preparação, talvez não temos. Sim. Mas se a gente não criticar, não julgar, não cobrar, não apontar, eu já acho que já é alguma forma de ajudarmos, né? Porque, como você disse, às vezes a pessoa termina uma relação e a gente começa a fazer fofoca, intriga, falar mal, julgar, ou a pessoa está devendo, começa como você disse, né? Ah, mas por quê? Como você chegou? Eu acho que já é uma forma de tentarmos ajudar, né? Na verdade, você não precisa ser profissional para saber. Se você chega e sabe que a pessoa está passando por uma situação difícil, diga: eu sei que você está passando por uma situação difícil e eu estou aqui. Se pelo menos te ouvir pode te ajudar, eu estou aqui, quero te ouvir. E nós temos um outro problema muito sério, Ângela. Quando a gente ouve uma pessoa, o nosso cérebro fica obrigatoriamente com a responsabilidade de dar uma resposta assertiva para aquela pessoa. E não necessariamente aquela pessoa precisa daquela resposta naquele momento. Às vezes ela só quer desabafar. Porque quando ela desabafa, ela ouve a própria voz. E quando ela ouve a própria voz, automaticamente ela precisa raciocinar. E quando ela raciocina, ela pode dizer: opa, peraí, mas eu estou ouvindo isso, parece que tem uma linha aqui que eu não tentei ainda. Gente. E ela consegue encontrar a solução. Né? Então, se você entende que tem alguém, está do teu lado, que tem alguém que está sofrendo alguma coisa, só se coloca à disposição. Você não pode pagar a dívida da pessoa, e você talvez nem tenha obrigação disso também, né? Mas diga: eu confio em você. Quer falar comigo sobre o que você está vivendo? Eu estou aqui. Na grande maioria das vezes, a pessoa não vai querer colocar. Tudo bem, não tem problema. Eu fico aqui. Fica só do lado da pessoa, porque essa sensação de que alguém está me acolhendo já salva uma pessoa que está pensando em suicídio. E, Andréa, quais são os sinais e os comportamentos mais típicos de uma pessoa que não talvez necessariamente vá cometer um suicídio, mas que está precisando de um abraço, de um acolhimento? Existem alguns sinais e comportamentos ou é muito diferente de pessoa para pessoa? É diferente de pessoa para pessoa, mas existe sim uma característica, tá? Fisicamente, membrana caída, ombro projetado para frente, pessoa que fica muito tempo com o braço fechado, né? Que fala um bom dia, não muito, olá, bom dia e tal. Olá, bom dia. Né? São comportamentos que não necessariamente faz parte daquela pessoa. É claro que tem pessoas que são mais fechadas. Sim. Né? Mas, assim, fisicamente a gente consegue notar que a pessoa não está bem.
né? E você tem que ter, é muito sutil também, né? Porque você tem que se colocar à disposição da pessoa, mas não necessariamente invadir o espaço que ela permite, né? Então, essa linha tênue é muito preocupante, né? E a gente não precisa falar também, né, Ângela, né, setembro teve aí esse momento todo, o Setembro Amarelo, as pessoas falam muito, e o problema é que daí fala muito só num mês. Exatamente. E não ensina as pessoas a olharem para o outro. A gente precisa aprender a olhar para o outro e deixar de olhar muito para o celular. Né? A gente olha a vida do outro, a gente acha que conhece o outro, mas você não consegue ter tempo para o outro. E essa falta de tempo, esse olhar de dizer assim, olha, você não está bem. E o nosso ente querido, você sabe que ele não está bem na hora que ele mastiga. Exatamente. Né? Que ele mexeu o prato e não conseguiu comer. E ele pode dizer, não, eu só estou cansado, que é uma desculpa muito comum hoje em dia. Com essa correria, eu só estou cansado. Tá, mas você não está cansado todos os dias, o tempo todo, durante 30 dias. Em algum momento, o seu corpo dá uma reagida. Concorda? Então, aí é a hora de você dizer, não, você pode dizer que está tudo bem, mas eu não acredito. E eu estou do teu lado, vamos junto aqui. Vamos sentar junto, eu vou te abraçar, eu vou pegar na sua mão. Faz toda a diferença. Que lindo isso, né? Porque a gente sabe que quando a gente convive com a pessoa, a gente meio que conhece a personalidade dela. Então, a gente sabe se aquilo faz parte, porque tem pessoas que têm uma personalidade mais fechada e, de repente, a pessoa muda, né? Então, a gente precisa estar atento. A gente pensa, já está mal-humorado, está ficando chato, né? E não, realmente, então, é necessário a gente tentar parar um pouco e tentar entender, né? E, Andréia, a gente, recentemente, agora, até nos dias que nós tínhamos marcado a nossa entrevista, a gente teve a Valeuska, né, que se suicidou. Meu, assim, foi muito impressionante, né? Porque, aparentemente, a mulher tinha tudo, né? Estava passando por uma crise e tal, mas tinha tudo. Aí, de repente, a pessoa vai e comete um ato desse. E a gente vê muito isso também, infelizmente, entre jovens, né? O que está acontecendo? O Japão, Ângela, é o país que mais tem suicídio de jovens. Por quê? As pessoas têm tudo e não conseguem mais ter a gratidão por esse tudo que tem. E aí também não tem muito mais esforço para ter outras coisas, então o desejo fica muito pequeno. E Freud sempre dizia, na teoria dele, que a partir do momento que você deixa de ter a pulsão de vida, deixa de ter a força da busca do prazer, você morreu. E a pessoa não morreu efetivamente, fisicamente, através de um suicídio. Ela morreu antes. Isso perdeu a importância. Ah, mas e o sorriso do filho? Gente, o sorriso do filho é importantíssimo quando você está bem. Porque quando você não está bem, o sorriso do filho chega a te doer. Né? É difícil compreender isso. O sorriso do meu filho me salvou, para o outro, não. Para o outro, o sorriso do filho é dizer assim, eu não posso fazer nada para esse sorriso permanecer. Eu tudo não sou assusta. Capaz disso. Exatamente, tudo assusta. E aí a pessoa vai cavando um abismo que ela não dá mais conta. A dor é muito grande. E aí o que acaba acontecendo? O impacto vai produzindo esses pensamentos recorrentes, neuroquimicamente vai mudando a produção também das substâncias que traz essa condição de vida e a pessoa chega ao suicídio. Mas uma coisa que também é muito importante, Ângela, a gente falar, é as pessoas que estão ao redor também não se sentirem culpadas. Porque daí a pessoa cometeu o suicídio. Ai, mas porque eu não percebi, eu que não estava do lado, eu que não prestei atenção. E aí essa culpa gera um possível futuro suicida de novo. Exatamente. E fica uma corrente, né? Também é muito comum a gente ver casos de suicídio em famílias que já tiveram esse quadro, né? Então, também tem isso, essa questão geracional que vai trazendo essa possibilidade de... A gente sabe que as psicopatologias elas estão relacionadas à nossa genética. Né? Se a gente for falar espiritualmente também, tem um estudo que fala sobre isso. E nós somos um ser completo, né? Corpo, alma e espírito. Uma coisa não se separa da outra. Uma está sarada e a outra está doente. Não, você é um ser.
né? Então, aquela pessoa que está do lado, né? Eu escutei até a entrevista de uma das colegas da Valeuska que treinavam juntos, e normalmente as pessoas esportistas têm uma dinâmica, uma dimensão, uma alegria, Uma as saúde vitórias, boa, né? a saúde, a vitória é muito bem vivida. Mas a gente tem questionamentos. Gente, ninguém sabe quem é realmente você quando você se olha no espelho e tem hora que você não se enxerga mais, né? Por mais que você conheça muito o outro, quem conhece muito ele é ele mesmo, né? Então, essa que é a problemática. Não se culpe pelo que você não fez. Porque você não fez exatamente porque também existia uma deficiência de percepção, porque a pessoa não solicitou essa ajuda, porque ela também tem a chance de solicitar. Olha, eu estou na beira do abismo. Segura na minha mão, senão eu vou pular. É um grito de socorro, mas muitas vezes meio que silencioso, né? Ele E, doutor, as pessoas que tentam, às vezes a gente vê muitas pessoas falando, quer chamar a atenção. Mas isso, na verdade, a senhora já respondeu quando disse que nenhum suicida quer perder a vida. Ele quer tirar a dor, né? E essas pessoas que às vezes estão tentando, é para chamar a atenção? É um grito de socorro? Dá para dizer isso ou não? Eu prefiro só usar que é um grito de socorro, não que quer chamar a atenção. Sim. Porque a frase querer chamar a atenção, ela está muito estigmatizada. Do tipo, você está querendo chamar a atenção, não preciso fazer nada com isso. Tá, mas espera aí. Se ela está querendo chamar a atenção, alguma coisa importa. Ela está querendo fazer alguma coisa. Por que ela quer chamar a minha atenção? Porque ela quer mais atenção, porque ela quer mais amor, porque ela quer mais cuidado. Ela está querendo alguma coisa. Então, assim... O que acontece quando a pessoa tem várias tentativas? Ela quer acabar com a própria dor, mas ela tem consciência de que ela também não quer perder a vida. Então, ela faz algo numa medida que ela sabe que ela não vai perder, para talvez seja a estratégia de alcançar o objetivo que ela quer com a outra pessoa, porque ela não consegue verbalizar, né? Nós estamos ficando muito incompetentes na nossa comunicação. No caminho, um pouco antes de vir para cá, eu estava escutando um podcast e eram 3 pessoas. E um rapaz disse assim, eu vi uma... não. Um deles disse assim, as crianças não atendem quando fala liga para mim, não faz mais esse movimento, faz esse movimento. Porque elas não eram da época do fone, né? Era do celular. E aí o rapaz disse assim, eu vi uma criança outro dia com uma revista na mão, na sala de espera, e ela pegou a figura e fazia esse movimento, porque ela queria ampliar a figura. Meu Deus. Então, a gente está perdendo a capacidade de falar, de se comunicar, de prestar atenção no outro pelo que ele fala. Nós estamos ficando muito mais visuais, e um visual sem atenção. Porque tudo tem que ser rápido. A gente acelera o vídeo, a gente acelera o áudio, a gente acelera o carro, a gente está acelerando tudo. E como é que a gente presta atenção no outro se a gente está acelerado? Né? A gente acha que todo mundo também está. E tudo bem. E vida que segue, né? Que é uma frase que está todo mundo falando. Então, assim, não é chamar a atenção. É, sim, um grito de socorro. Por favor, me ajude. E eu não sei como que você vai me ajudar. Porque as pessoas têm muito hábito de chegar e dizer, o que eu posso fazer por você? Como se ela tivesse a receita, né? E o que você pode fazer para ela é estar ali. Né? Percebeu que está alguma coisa estranha? Não sai de perto. Fica junto. Quando a gente recebe um paciente que teve uma tentativa ou que a família está prestando atenção nesse comportamento, a primeira orientação que a gente dá, não deixe sozinho, não deixe faca por perto, né? Inseticida, produto de limpeza, cordas, coisas que a pessoa possa cometer o suicídio. Uma outra coisa também, Ângela, que tem trazido muito essa necessidade da pessoa a querer romper com essa dor, é a cultura do corpo. Né? Na rede social, todo mundo está muito preocupado. É exatamente perfeito, porque você não precisa nem fazer a cirurgia, nem harmonização, nem dieta, nem nada. Você põe um filtro lá e fica tudo bem. Tá lindo. Só que daí, a hora que ela sai dali e olha no espelho, ela não é mais aquela pessoa. E ela começa a se descaracterizar.
E aí ela começa a perguntar para ela quem ela é. E aí, quem sou eu? Não sei quem eu sou. Vai fundamentando muitas perguntas sem respostas. E aí a pessoa chega ao suicídio. Doutora André, eu imagino os jovens de hoje, porque na minha época, eu não sei se na sua, mas o máximo que a gente podia ver e querer era uma canetinha, né? Eram uns detalhezinhos assim. Hoje em dia, os jovens abrem as redes sociais e ali tem uma infinidade. Dá a impressão que todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tem o corpo perfeito, todo mundo vai em muitas festas badaladas, lindas e maravilhosas, até porque ninguém posta nada ruim, nem eu. Eu dou prioridade para postar nos meus stories só as coisas boas. Mas e antes daquilo? E depois daquilo? Eu tenho as minhas lutas, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, Sim. mas o jovem de hoje, eu acho que ele enfrenta uma realidade muito diferente, né, da nossa, né? Então, é a contaminação do excesso de comunicação, Aham. né? E aí eu fico muito tempo sozinho, prestando atenção no outro, recebendo todas essas informações, porque além de olhar a vida do outro, que está ótima, perfeita, maravilhosa lá na rede social, eu também sou invadido por informações de consumo. E aí eu nem sempre tenho tudo que está ali proposto para eu ter. Não é? Se eu não tiver o melhor telefone, eu não sou o da galera, né? Porque antigamente era assim, se eu não tivesse a calça jeans da moda, eu até participava do grupo, mas eu estava sempre meio que à margem. Mas tá tudo bem, né? A pessoa não excluía, mas agora as coisas começaram a ficar mais caras, começaram a ficar mais difíceis. Então, assim, tudo fica muito vazio. E aí, Ângela, eu não sei como que as pessoas vão interpretar uma psicóloga falando disso, mas tudo bem, eu antes de ser psicóloga, eu sou cristã. Com certeza. Né? As pessoas também estão se afastando muito de Deus. Então, o que realmente é essencial? O que realmente eu preciso? Né? É essa análise crítica. Eu preciso ter o telefone top? Eu preciso ter o carro? Eu preciso ter a roupa? Porque como é que eu vou postar no Stories com uma camisa velha? Né? Então, assim, quando eu tenho uma base mais espiritual, eu também começo a fazer uns questionamentos críticos um pouco mais consistentes. E isso me dá a estrutura psíquica para não chegar ao suicídio. Até porque eu acredito que quem tem Jesus mesmo, assim, né, de verdade, quem busca e quem encontra, e ele está ali para todos, eu acho que já se liberta, né, dessa cobrança do ter. É claro que independente, né, todos nós queremos ter o melhor dentro da nossa condição, né? Claro. Isso que a gente precisa entender, né? Mas, doutora, voltando para as pessoas que talvez estejam passando por isso, talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando hoje está passando por isso ou está observando esses detalhes que foram aqui colocados. Clinicamente falando, é claro que primeiro espiritualmente, você precisa saber se você se encontrou, se não se encontrou, vá buscar, né? Vá, tem tantas igrejas, tantas pessoas que estão dispostas a falar de Jesus, mas após isso, eu já sou da igreja, ou, né, eu já tenho Cristo na minha vida, clinicamente falando, qual que é o caminho? Psicólogo, terapia, psiquiatra, e assim, qual é o percurso que a pessoa precisa percorrer necessariamente, que não tem como... Eu entendo que primeiro o psicólogo, tá? Porque às vezes a pessoa não precisa necessariamente utilizar uma medicação. Exatamente. Tá? Então, primeiro o psicólogo, e a orientação do psicólogo para o psiquiatra para ser medicado, ele já está tendo o suporte. Tá? Lembrando que a pessoa nunca vai procurar. Quem tem que orientar a pessoa, quem tem que marcar, quem tem que levar são outras pessoas. Tá? E nós estamos ficando muito assim, mais embotados. Né? E o embotamento é, sim, uma característica depressiva, mas logo, logo ela vai passar a ser um comportamento e não mais uma patologia apenas, ou um sintoma de uma patologia. Mas a pessoa não vai procurar. E quando a pessoa diz assim, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta sozinha, corre. Corre porque essa pessoa tem a chance de sair daquilo rápido, né? Porque ela ainda tem coragem de pedir. O problema é quando ela não tem coragem. Né? Então, vai para o psicólogo, não tem problema, a gente também passou muito com essa questão, quem tem Jesus não precisa de psiquiatra, não precisa de psicólogo, isso é um erro, né? Porque é uma ciência. A doutora já explicou, é químico também, né? Totalmente.
né? Então, não existe, né? Ai, outro jargão cristão muito, né? Quem está depressivo não tem Jesus. Calma, não é bem assim. Muito Isso sério falar isso, né? Sem ter uma, né? E aí vem o julgamento, e a pessoa fala, Exatamente. mas eu não posso estar sentindo isso, mas eu tô, e aí o que eu faço Vai com dar a isso? impressão que Jesus a abandonou, né? Porque ela fala, eu busquei, e se eu não tenho, né? Então, por isso que é muito sério, a gente precisa pensar muito no que diz, né? E aí vem o julgamento, que não tem a resposta que gera outra pergunta, que não encontra a resposta, e vai criando esse Aí entra abismo. naquele círculo lá do perigo, né? Exatamente. E, Andréa, aí no caso, a psicóloga que vai avaliar se é um caso psiquiátrico, se precisa de uma terapia diferenciada. Então, é ali na clínica psicológica que vocês vão encontrando os caminhos para cada pessoa e para cada história, né? Exatamente. Quando a gente ouve a queixa inicial, né, na primeira sessão, essa entrevista de como que a pessoa está, a gente vai fazer vários questionamentos, porque nem sempre a pessoa chega e fala à vontade, né, que a gente vai ver se existe um risco e uma disfunção neuroquímica muito maior do que o trabalho terapêutico possa suportar. Então, para não chegar ao risco, a gente usa a medicação justamente para a pessoa se centrar um pouco mais e a gente salvar aquela vida. Né? Então, vai dando essa orientação. E não só a orientação, né? O suporte que a pessoa recebe. Por quê? Porque o psiquiatra, por mais que ele tenha o tempo para te ouvir, não é a escuta igual de um psicólogo. Né? Nós temos um tempo um pouco mais, a gente tem esse preparo para essa acolhida, né? Porque a nossa formação é diferente da formação do médico. Mesmo que o psiquiatra seja muito carismático, acolhedor, não é uma crítica, porque nós temos profissionais maravilhosos. Né? Mas o olhar dele é encontrar o diagnóstico e dar a medicação que vai diminuir isso. E nós fazemos o diagnóstico olhando para a sua situação, né? Calculando o tamanho da sua dor. Eu sei que o trabalho existe, que pode haver uma solução. Eu ouço muito as pessoas, principalmente no final da sessão, eu tenho chance? Nossa, eu tenho cura? Né? Eu sou muito trabalhoso. Quando a pessoa fala eu sou muito trabalhoso, não, você é uma pessoa que vai ser cuidada. Você só precisa de cuidado. Porque não existe trabalho maior ou menor quando você cuida de alguém. Né? Você cuida da necessidade dela naquele momento. E a necessidade dela é a maior dor que ela possa imaginar. Não dá para comparar com a outra. Né? Porque ela não vai viver a dor da outra. Exatamente. Né? Que missão, né? Que missão linda que foi te dada e dada para todos os profissionais dessa área, porque realmente você precisa ter um discernimento muito grande, uma sabedoria que eu acho que vem de Deus mesmo, né, que vai te mostrar ali com aquele cuidado, com esse tempo, com esse amor, né, porque eu creio que precisa amar essa profissão, porque não é fácil e requer uma responsabilidade gigantesca, né, porque você está lidando com a vida e com o sentimento da pessoa, né, doutora? É forte isso, é muito importante. Você está de parabéns pela sua profissão, que Deus continue te honrando, te agraciando com toda sorte de bênçãos. E o tempo da gente vai correndo e a gente quer ficar mais, porque, gente, é um assunto que tem tanta coisa ainda para ser falado. A gente, na verdade, preparou uma pauta aqui, a gente falou muito pouco sobre ela, porque é muita coisa, vai surgindo assim, né, as perguntas, e a gente quer assim falar muito em outras oportunidades sobre isso, porque é importante. Então, hoje aqui, a gente teve muitas dicas, muitas coisas que foram faladas que são de grande importância, precisamos estar atentos. Então, veja esse programa e reveja novamente, quantas vezes for necessário, porque você precisa, eu preciso, nós precisamos estar atentos a nós, aos próximos de nós e até mesmo aqueles que estão um pouco mais afastados, mas se Deus nos direcionar, nos der a direção, nós precisamos ter coragem, ousadia e ir e tentar fazer a nossa parte, né, doutora? Então, assim, eu tinha muita coisa ainda para perguntar, mas a gente tem o tempo e o tempo acabou, mas muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelas suas respostas que foram assim perfeitas. Eu aprendi muito, eu não saio daqui da mesma forma que eu entrei, eu saio daqui conhecendo muito mais e tendo certeza que se Deus me escolher, eu estarei pronta para ajudar, né? Amém. Então, muito obrigada. E eu gostaria que você deixasse os seus arrobas, suas redes sociais, o endereço da sua clínica,
para que quem quiser marcar um horário, e a gente sabe que psicólogo não é só para adultos, né? Crianças às vezes também precisa, jovens, Sim. adolescentes e adultos, né, André? Idosos, né? Idosos. Uhum. Bom, eu sei que o tempo já esgotou, mas assim, Fica à vontade. você falou da questão de amar a profissão, né? Eu digo sempre que para ser psicólogo você precisa saber se você ama pessoas, né? Se você amar pessoas, você já tem um bom caminho para ser um bom psicólogo. Tá aí, né? para os jovens que estão querendo seguir essa carreira, já fica a dica, né? Exatamente. E no feed do meu Instagram, tem 2 videozinhos que conta a história de como começou a minha vida com a psicologia aos 11 anos de idade. Não foi com a formação. Assiste lá. Você pediu os arrobas, é @andrealoureiro.psicologia. Tá? Eu tô também pelo WhatsApp. E quando você quiser marcar, você vai falar direto comigo, porque daí a gente já começa uma conexão, né? Eu posso falar os números? Por favor, tá? fique à vontade. É 43, porque nós estamos no norte do Paraná, 99654. Não, peraí, confundi o particular com o profissional. Quase que dá o telefone Quase particular. que eu dou. Não, eu dou misturado. É 999543883. Ok? E aí, aqui em Arapongas, eu estou atendendo no Palácio do Comércio, ali no comecinho da avenida, no 8º andar, na sala 801. André, tá? só mais uma perguntinha. Diante desse número, esse contato, tem como o psicólogo atender à distância ou não? Por exemplo, alguém de outro estado, se quiser uma consulta, tem como, né? Eu atendo, inclusive, fora do país. Perfeito. Fechou, gente. Então, não existem consegue. barreiras, não existem distâncias. Está aqui a doutora Andréia Loureiro, uma profissional de altíssima qualidade, de um nível assim elevadíssimo, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma mulher que vai trabalhar em todas as áreas para você e para o seu bem, com certeza. Então, ficou aí, ó, essa entrevista maravilhosa de hoje. Todos os contatos, você pode falar com ela. E a gente se despede por aqui. Lembrando que na próxima semana nós temos um novo encontro marcadinho com vocês, na quinta-feira, a partir das 20h15, conectados com a gente. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.